abrir a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Nós vamos ler, queridos irmãos, do versículo 10 ao versículo de número 20. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Leremos, queridos, do versículo de número 10 até o versículo 20. Efésios capítulo 6, do 10 ao 20. A palavra do Senhor nos diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, e agora, ó Deus, nós clamamos para que o poder do Teu Espírito venha sobre nós, para que tudo o que nós falemos aqui, pensemos e intencionemos aqui, seja para a honra e glória do Teu nome. Pai, por favor, eu clamo para que nesse momento o Senhor capture a nossa atenção, o nosso coração, os nossos ouvidos, tudo que há em nós, para nos dedicarmos em ouvir a Tua palavra e, ao ouvirmos, sermos impactados por ela, transformados por ela, fazendo com que aquilo que nós ouvimos da parte do Senhor venha moldar a nossa existência para aqui até o momento glorioso em que encontraremos o Senhor Jesus nas nuvens. Pai, por favor, opera nas nossas vidas, fala conosco, é o que nós pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Um dos principais problemas da vida cristã, queridos, é que nós, infelizmente, não percebemos que nós vivemos em uma guerra. E isso faz com que nós não estejamos devidamente preparados para enfrentar as nossas lutas. Eu consigo entender, irmãos, aqueles que veem a luta cristã apenas como uma luta contra o pecado. E realmente, queridos, nós temos que lutar sim contra a nossa própria carnalidade, contra os maus desejos que muitas vezes dominam o nosso coração. No entanto, irmãos, essa não é a única batalha que nós somos chamados a travar como cristãos. O Senhor também nos chama a lutar contra as forças espirituais do mal, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra principados e potestades. Nós estamos continuamente engajados numa luta contra Satanás e seus demônios. E a partir do momento, queridos, em que nós negamos esta realidade, fingimos que ela não existe, então nós estamos deixando de nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Veja, irmãos, nem todas as nossas provações são obras do inimigo das nossas almas. Existem muitas coisas que acontecem nas nossas vidas como resultado dos nossos pecados ou simplesmente porque Deus quer nos tratar em alguma área específica na nossa vida.
No entanto, irmãos, quando nós olhamos para aquilo que está registrado na palavra de Deus a respeito da ação de Satanás na vida dos servos de Deus, nós precisamos atentar para a realidade de que nós estamos constantemente debaixo dos ataques do inimigo. E eu quero te mostrar isso, trazendo à memória alguns textos bem conhecidos a respeito dessa realidade. Os irmãos certamente se lembram da história de Jó. A Bíblia nos conta, queridos, que Jó era um homem reto e íntegro, um homem que temia o Senhor, que vivia em santidade, alguém que de fato amava o Senhor e vivia de acordo com a vontade de Deus. No entanto, queridos, perceba, toda essa santidade de Jó não o protegeu dos ataques de Satanás. E mais do que isso, Jó chegou a dizer que toda aquela provação que ele enfrentava tinha sido ocasionada pelo próprio Deus. Mas os irmãos vão lembrar de um segundo episódio registrado nas Escrituras. Os irmãos lembram que a santidade de Jesus não impediu o fato de que o próprio diabo o tentou no deserto, não é verdade? Vejam, irmãos, o Verbo encarnado foi tentado no deserto. Por que eu e você achamos que seremos poupados dos dardos inflamados do maligno? O terceiro exemplo registrado nas Escrituras que eu quero trazer à sua memória é o fato de que o apóstolo Paulo lidava continuamente com um mensageiro de Satanás que o humilhava. E ainda que a gente não possa afirmar com certeza o que era o tal espinho na carne, queridos, nós sabemos que era um ataque contínuo do diabo contra um servo notável do Senhor, o nosso Deus. Queridos, essas três passagens nos mostram algumas coisas muito importantes a respeito das lutas que nós enfrentamos contra principados e potestades. A primeira coisa é que o governo soberano de Deus não impediu tais ataques. Ao contrário, a história de Jó nos mostra que, inclusive, a ação de Satanás está sujeita à soberania de Deus. A segunda coisa, queridos, é que os ataques de Satanás não acontecem em nossas vidas tão somente por causa das, entre aspas, brechas que nós deixamos. Veja, ainda que os nossos pecados e muitos dos nossos traumas possam abrir, escancarar a nossa vida para a ação do diabo, não é isso que determina se nós seremos atacados ou não. Afinal, irmãos, qual foi a brecha que Jesus deixou? Existia algum pecado ou algum trauma em Jesus para que ele fosse alvo dos dardos inflamados do diabo? Certamente não. É evidente que não. Por isso, não pense que o motivo pelo qual nós sofremos algum tipo de ataque é porque nós fizemos alguma coisa errada. Mas é possível que alguns ataques sobrevenham justamente porque nós estamos fazendo a coisa certa. A terceira coisa que nós precisamos lembrar, queridos, é que o diabo não nos ataca apenas no macro, mas ele nos ataca de maneira pessoal também. Ou seja, Satanás não está direcionando os seus dardos contra nós apenas através da cultura, da política, das ideologias, da imoralidade e perversidade da nossa sociedade. Com certeza ele faz isto, eles são os dominadores deste mundo tenebroso, mas nós precisamos saber que o diabo também nos ataca pessoalmente, irmãos. O diabo pode nos atacar nos nossos bens. Jó perdeu tudo que tinha, na nossa família, e até mesmo na nossa saúde, seja na nossa saúde física ou emocional. Cada uma dessas coisas, queridos, evidentemente,
poderiam produzir em nós muito medo, um pavor terrível. O problema é que quem tem medo, querido, se esconde. Quem tem medo foge. E nós não precisamos fugir. Nós precisamos ficar firmes contra o inimigo. Até porque, irmãos, o forte poder do Senhor está à nossa disposição. Nós podemos ficar firmes contra os ataques do inimigo se estivermos usando a armadura de Deus. Afinal, cada uma das partes dessa armadura revela o caráter do Senhor. A armadura é de Deus e Ele nos concede essa armadura para permanecermos firmes no dia mau. E mesmo em momentos de lutas tremendas, realizarmos grandes feitos e prodígios para a glória do Senhor. O texto que nós acabamos de ler, queridos, nos mostra que existe uma parte essencial dessa batalha espiritual que nós não abordamos até aqui. Vestir a armadura, resistir no dia mau, realizar grandes prodígios, será impossível se nós formos negligentes na oração. Todas essas coisas estão completamente conectadas com uma vida dedicada, constante e vigilante de oração. Nós estamos sobre o risco de sermos completamente frustrados na nossa luta contra o diabo se nós não batalharmos em oração. E quando nós olhamos para o versículo 18, então nós percebemos que existe uma conexão inegociável com os versículos anteriores. A grande prova disso é que se você tem a versão revista e atualizada aí, a versão que nós mais utilizávamos no passado, você vai reparar que o versículo 18 é uma continuação do versículo 17, não é verdade? Ou seja, a oração, mesmo que não esteja associada a uma parte específica da armadura de Deus, ela está completamente vinculada com a realidade da batalha espiritual. E mais que isso, nessa conexão, queridos, nós descobrimos que a palavra só pode ser verdadeiramente eficaz para cumprir o objetivo que o Senhor tem para ela, quando nós, de fato, oramos. Há uns tempos atrás, saindo de uma reunião do conselho em que nós conversamos sobre liturgia, lembro do presbítero Ademir chamar a minha atenção positivamente, dizendo que é verdade. O centro da adoração é a pregação da palavra, mas a pregação da palavra sem a oração se torna ineficaz. Lembra disso, presbítero? A pregação da palavra sem a oração se torna ineficaz. É exatamente por isso, queridos, que a última parte daquilo que nós precisamos entender sobre batalha espiritual não poderia nos mostrar algo mais essencial que a oração. Uma oração total, uma oração no Espírito, uma oração em favor do crescimento do Evangelho. É por isso, queridos, que se nós queremos ficar firmes contra o inimigo, em primeiro lugar, nós precisamos cultivar uma vida de oração total. Uma vida de oração total. Você deve ter reparado que eu fiz questão de enfatizar a quantidade de vezes que o apóstolo Paulo utiliza a palavra todo no versículo 18, não é verdade? Ele diz: orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. A primeira coisa que Paulo nos diz é que nós devemos orar em todo o tempo. Mas deixa eu te perguntar, é possível orar o tempo todo? Será que nós realmente conseguimos orar, até mesmo
momentos em que nós estamos extremamente atarefados com as nossas responsabilidades diárias. Você poderia dizer assim, claro, pastor, basta que a gente realize todas as coisas em espírito de oração. Eu já vou falar sobre esse negócio de espírito de oração, tá? No entanto, eu entendo que a Bíblia nos dá, sim, uma licença para nós pensarmos em uma ação orante. Ação orante. Mas veja, essa ação orante, queridos, não pode nunca ser uma desculpa para nossa negligência com a oração. No entanto, ela pode ser, sim, uma forma de nós fazermos todas as coisas, as nossas atividades, o nosso trabalho, os nossos compromissos com piedade, considerando o temor do Senhor. Eu acredito, queridos, que é absolutamente possível mantermos os nossos pensamentos conectados nos céus e no Senhor, enquanto nós trabalhamos, enquanto nós fazemos negócios, enquanto nós preenchemos planilhas, pagamos as contas, cuidamos da casa e dos filhos. É como se nós estivéssemos num diálogo secreto constante com o Senhor, olhando para o alto, pensando nas coisas do alto, mesmo quando nós estamos realizando as nossas tarefas diárias mais comuns. No entanto, queridos, o que o apóstolo Paulo está falando aqui não está relacionado com essa oração ou com essa ação orante, que deve ser, sim, parte da nossa vida de piedade. O que Paulo está nos mostrando nesse texto, irmãos, é que nós devemos enxergar a oração como um hábito contínuo da nossa vida. Algo que nós fazemos rotineiramente, algo normal para nós. Paulo está dizendo, irmãos, que em todo tempo é tempo para orarmos. Sempre há uma ocasião oportuna para buscarmos o Senhor em oração. Se aparece uma crise no trabalho, ora. Se os ânimos estão exaltados ali naquela reunião, ora. Se existe desavença em casa, dobre os seus joelhos. Se você foi ofendido, clame a justiça que vem do Senhor. Se você experimenta de vitória, erga a sua voz e louve o Senhor. Sempre é tempo de orar. Se um colega compartilhou uma luta que ele tem vivido, pergunte se você pode fazer uma oração com ele. Alguém na sua faculdade está cansado, esgotado, desanimado, ore com ele. Um parente ou um amigo compartilhou uma grande tristeza, ofereça-se para orar com ele naquele momento. O irmão em Cristo te procurou e disse que tem enfrentado problemas. Não se constranja de orar por ele. Ore em todo o tempo. Oração como algo contínuo precisa fazer parte da vida cristã. A instrução de Paulo, queridos, também nos ordena a orarmos de todo jeito. Não apenas em todo tempo, mas de todo jeito. Ou com toda oração e súplica. A prática da oração, queridos, é extremamente variada. Nós podemos orar em louvor, agradecendo a Deus pelas bênçãos derramadas. Nós oramos em adoração ao exaltarmos, admirados, o caráter de Deus. Nós também nos achegamos diante do Senhor para confessarmos os nossos pecados. E eu também acredito que muitas vezes em que nós cantamos, nós estamos orando ao Senhor. E nesse texto, queridos, o apóstolo Paulo nos encoraja a orarmos de todo jeito possível. Todo tipo de oração que nós podemos e devemos fazer. No entanto, ele destaca um tipo de oração específica. Ele fala sobre a súplica. Ou seja, Paulo está nos dizendo que nós devemos sim nos achegar diante do Senhor para pedir, para suplicar. Certamente, e eu espero que você não tenha feito isso hoje na reunião de oração, senão você vai ficar constrangido, mas certamente
Você já participou de uma reunião de oração em que alguém disse: eu não tenho nada para pedir, não. Eu só quero agradecer. Essa atitude, queridos, de aparente piedade, de falso contentamento, na verdade, irmãos, se revela como uma grande manifestação de orgulho e arrogância. Essa é a fala de alguém que não quer se expor, demonstrando as suas fragilidades, as suas necessidades, aquilo que tem enfrentado como lutas. Quando eu digo, eu não tenho nada para pedir, na verdade eu estou dizendo que eu não quero me envolver com as pessoas que estão ali, dispostas a interceder por mim. Ou isso, ou então é porque a pessoa ainda não entendeu o que é a oração. Sabe por quê? Porque não é possível que você se achegue diante do Deus vivo e verdadeiro, Senhor do universo, que governa a nossa vida e tudo que existe, e diga assim: eu não tenho nenhuma súplica para fazer ao Senhor. Não é possível. Não consigo acreditar. Paulo nos diz que nós temos que suplicar, sim. Suplicar a intervenção de Deus na nossa vida, pedir para que Ele nos livre das artimanhas de Satanás, clamar para que o Senhor nos proteja e que proteja os nossos familiares da ação do maligno. Nós temos que pedir, sim, porque conforme aquilo que nós vimos, queridos, qualquer situação pode ser uma oportunidade para que o diabo nos ataque com vis tentações, como diz o hino. E se nós não suplicarmos diante do Senhor, pode ter certeza que em algum momento nós estaremos prostrados, humilhados diante de Satanás. Nós também somos encorajados nessa oração total, queridos, a perseverarmos em oração e incentivados à vigilância. Vigiem com toda a perseverança, diz o apóstolo Paulo no versículo 18. O texto que nós iniciamos o nosso culto hoje, queridos, nos ensina sobre essa perseverança, irmãos. Lá em Lucas capítulo 18, versículo 1, o evangelista relata que Jesus contou uma parábola para mostrar que nós devemos orar sempre e nunca desanimar. Isso porque a perseverança e a vigilância demonstram a nossa fé, irmãos. Se eu não consigo perseverar em oração, é porque eu ainda não sei quem Deus é. Se um juiz iníquo responde o pedido de uma viúva que clama insistentemente, acaso o nosso Senhor, que é bom e amável, não nos ouvirá? Queridos, a Bíblia nos mostra que o Senhor se agrada em honrar a perseverança na oração. Os irmãos sabem que é bastante folclórico a tal da dança da chuva entre os indígenas, principalmente entre os indígenas americanos, norte-americanos. Os irmãos já ouviram falar sobre a dança da chuva? Você sabia que dá certo? Sabia que dá certo? Sabe por quê? Porque eles dançam até chover. O Senhor se agrada em honrar a perseverança na oração. Ele soberanamente escolheu honrar aqueles que perseveram na oração, irmãos. A história da igreja e a história da nossa vida demonstra que existe uma misteriosa eficácia na oração persistente. E quando nós estamos batalhando contra as forças espirituais do mal, nós não podemos esmorecer. Se somos atacados das mais diversas formas, então nós precisamos sim perseverar em oração. Mas Paulo também nos instrui a suplicarmos por todos os santos. Ou seja, nós somos chamados a interceder pelos nossos irmãos em Cristo. Afinal, queridos, se nós sabemos que individualmente nós estamos sob ataque, então todos os santos estão.
É por isso que nós somos chamados a interceder uns pelos outros, queridos. É por isso que nós somos chamados a orarmos pelos nossos irmãos. Aqueles que têm construído uma vida de oração sabem que volta e meia, durante o nosso tempo de devoção, de repente vem um irmão querido à mente. Não é verdade? Aleatoriamente. Sem que sequer tenha motivo para ele ter aparecido ali na sua mente. Quando isso acontecer, ore por essa pessoa. Porque certamente é o Espírito do Senhor que está te conduzindo a orar por aquele irmão. Se você está aqui no culto e sente o desejo de orar por alguém, não se constranja. Ora. Se você quiser, inclusive no fim do culto, procura essa pessoa e ora com ela. Mas mais do que isso, crie o hábito de interceder pelos seus irmãos. Todos nós enfrentamos lutas e batalhas. Todos nós precisamos de oração. Todos nós precisamos cultivar uma vida de oração total. Mas não somente isso. Porque se nós queremos ficar firmes contra o inimigo, queridos, em segundo lugar, nós precisamos cultivar uma vida de oração no Espírito. No início do versículo 18, o apóstolo Paulo nos diz: orem em todo tempo no Espírito. Você provavelmente já deve ter ouvido, e eu mesmo já devo ter usado essa expressão dezenas de vezes, alguém falar que nós devemos estar em espírito de oração. Já ouviu isso? Eu sempre achei esse negócio de espírito de oração um negócio meio espiritualista, assim, sabe como? Parece que quando nós queremos que as pessoas prestem atenção em alguma coisa, ou então alguma coisa que vai acontecer, então a gente apela para o tal espírito de oração. Então o coral vai entoar mais um hino, mas você permaneça em espírito de oração. Você já ouviu isso? Com certeza já. Ou então a gente usa a expressão para falar da nossa negligência na vida de oração. Pastor, olha, eu não tenho tido muito tempo para orar, mas quando eu estou ali dirigindo, no meio do congestionamento, eu falo com Deus, eu fico em espírito de oração. Irmãos, a Bíblia não fala para a gente ficar em espírito de oração, não. O que o apóstolo Paulo nos ordena é que a gente ore no Espírito. Mas você pode pensar, mas pastor, existe alguma outra forma de orar sem ser no Espírito? Bom, o Senhor Jesus fala de orações que não são ouvidas por Deus, não é verdade? Lá em Mateus capítulo 6, Jesus condena a oração teatral dos fariseus, o que nos mostra que a oração hipócrita que nós porventura venhamos a fazer é odiosa aos olhos de Deus. Em outras passagens do Antigo Testamento, o Senhor alerta através dos seus profetas: eu não vou ouvir vocês quando vocês clamarem por mim. Ou seja, é possível orar sem ser no Espírito. O que é então orar no Espírito? Lá em Romanos capítulo 8, nos versículos 26 e 27, nós vemos o apóstolo Paulo dizer assim: o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Veja, queridos, o apóstolo Paulo nos diz que longe do auxílio do Espírito, nossas orações estarão limitadas pela nossa fraqueza. Sem orarmos no Espírito, nós vamos orar de acordo com a nossa própria razão e intuição. Mas quando nós oramos no Espírito, até mesmo com gemidos inexprimíveis, nós oramos a vontade de Deus. O Espírito comunica aos nossos corações a palavra de Deus, e quando nós ouvimos a voz de Deus, nós somos direcionados a motivos específicos.
E assim, quando nós oramos com toda a convicção a respeito das coisas que são da vontade de Deus, queridos, são pessoas específicas, eventos, projetos e até mesmo talvez nações, nós descobrimos que o Senhor tem conduzido a nossa oração. Mas não somente com relação aos motivos de oração, queridos. Orar no Espírito também nos diz sobre o poder da oração, irmãos, sobre a convicção para orar. Quando nós falamos sobre orar no Espírito, nós estamos falando sim de uma experiência mais pontual. Ocasiões em que nós somos tomados pelo Espírito e nós começamos a orar por coisas que nos são iluminados, né? Que nos vem à mente imediatamente, ao coração, à mente, então que vem diretamente do coração de Deus para nós. Orar no Espírito nos conduz a um estado mais elevado da alma, sim, irmãos. Um estado sublime, no qual a nossa percepção da presença de Deus se torna muito mais forte. Ocasiões em que por vezes nós nos sentimos até mesmo quase que desligados, desconectados das coisas à nossa volta, completamente focados e concentrados na realidade dos céus, em quem Deus é, na sua beleza, no seu caráter, na sua bondade. Orar no Espírito, queridos, é o que vai de fato nos trazer ânimo em meio ao cansaço, nos traz ordem em meio ao caos, onde até mesmo aqueles que se sentem moribundos e miseráveis são encorajados pela presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Se nós queremos ficar firmes contra o inimigo, irmãos, então nós devemos sim cultivar uma vida de oração no Espírito. Mas em último lugar, se nós queremos ficar firmes contra o inimigo, nós precisamos cultivar uma vida de oração pelo crescimento do Evangelho. Como presbiterianos, queridos, nós temos a pregação da palavra em alta estima, não é verdade? Não é à toa que você já está aqui há 40 minutos quase me ouvindo. Se nós conhecemos o Senhor a partir da pregação, então nós devemos levar a pregação muito a sério. E isso é manifesto, inclusive, na nossa liturgia, na forma como nós cultuamos a Deus. Uma parte do nosso culto está vinculada ao momento em que nós ouvimos a palavra de Deus sendo pregada. Mas perceba, queridos, que o apóstolo Paulo nos mostra que sem a oração, a eficácia da pregação é enfraquecida. Nos versículos 19 e 20 ele nos diz: orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Nesses dois versículos, queridos, nós estamos vendo um dos maiores missionários, se não o maior missionário da história da igreja, dizendo que ele precisava da oração da igreja. Nós estamos vendo o maior pregador da história do cristianismo dizendo que ele precisava da oração dos seus irmãos. Aliás, queridos, o ponto em comum na história de todos os grandes pregadores da humanidade é justamente esse. Todos eles contavam com um grupo de irmãos que intercediam incessantemente por eles. E ainda que eu precise te alertar sobre a responsabilidade que você tem de orar por mim, pelo pastor Lucas, pelo pastor Patrick, como pregadores do Evangelho, eu preciso que você perceba qual é o lugar que esse texto ocupa na realidade da igreja dos nossos dias, irmãos. Paulo, queridos, é o embaixador em cadeias. Paulo representa para nós nesse texto, queridos, o
avanço do evangelho, o crescimento da igreja. Entenda, irmãos, assim como aquela igreja orava pelo apóstolo Paulo como pregador do evangelho, é sim seu dever como cristão orar por nós como pregadores do evangelho, mas o texto nos comissiona a uma ordem ainda maior, queridos. É nosso dever como cristãos orarmos pelo crescimento do evangelho, queridos. Perceba quais são os motivos que Paulo pede oração nesses 2 versículos. Ele diz: orem para que eu tenha ousadia para pregar. Ele diz: orem para que eu consiga pregar o evangelho com eficácia. Ele diz: orem para que eu pregue de acordo com o meu dever, apesar das dificuldades. O que Paulo está nos mostrando, queridos, é que a oração é o que de fato traz poder à proclamação do evangelho. Se a pregação pode atingir o objetivo de cativar os corações endurecidos pelo pecado e moldá-los à obediência de Cristo, é porque os crentes estavam orando por isso. Se alguém pregou e o incrédulo veio a se converter, então é porque os crentes estavam orando por isso. E perceba, irmãos, que essa é a nossa principal batalha contra Satanás. O alvo do diabo é fazer com que ninguém seja salvo. O objetivo satânico por trás dos ataques infernais é fazer com que ninguém chegue ao conhecimento da verdade. Mas quando nós oramos pelo crescimento do evangelho, queridos, nós estamos vivenciando a batalha mais feroz que existe. Nós estamos clamando para que o Senhor, na sua graça, pelo poder do evangelho, liberte homens, mulheres e crianças que estão cativas de Satanás. A oração, queridos, é um instrumento através do qual Deus libera o poder do evangelho, irmãos. O pastor John Piper, falando a respeito da oração na realidade missionária, ele diz assim: Deus não apenas colocou a realização dos seus propósitos em dependência da pregação da palavra, como também fez o sucesso dessa pregação depender da oração. A meta de Deus em ser glorificado não ocorrerá sem a poderosa proclamação do evangelho. E esse evangelho não será proclamado com poder a todas as nações sem orações eficazes, fervorosas e repletas de fé do povo de Deus. Esse é o lugar surpreendente da oração no propósito de Deus para o mundo. Esse propósito não acontecerá sem a oração. A proclamação do evangelho é uma guerra, queridos. E o motivo pelo qual nós somos tão fracos na oração é porque nós ignoramos que a vida é um campo de batalha. Se nós queremos permanecer firmes contra o inimigo, então nós precisamos orar continuamente e poderosamente e fervorosamente pelo crescimento do evangelho. Porque só o evangelho é o poder de Deus para libertar os cativos. Concluindo, queridos, ainda que o apóstolo Paulo não estabeleça a oração como uma parte da armadura, quando nós podemos entender que toda a batalha da vida cristã precisa ser combatida de joelhos. A oração é o meio pelo qual nós clamamos a Deus para nos ajudar em meio às nossas lutas. Se nós entendemos que nós estamos em meio a uma guerra espiritual, então, independentemente de quão bem equipado você está com a verdade, com a justiça, com a fé, com a salvação, independentemente de quão bem alicerçado você está no evangelho da paz, independentemente de quão bem você maneja a espada do Espírito, cada uma dessas coisas devem fazer da oração a sua prioridade. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios a respeito da armadura de Deus, queridos, lá no primeiro século, ele não contava ainda com a evolução tecnológica dos nossos dias. Senão, ele tinha dito
que a oração é o nosso walkie-talkie. A oração é o nosso walkie-talkie, com o qual nós chamamos o quartel-general para nos auxiliar na batalha. A oração não é a babá eletrônica ou a Alexa para aumentar o nosso conforto dentro de casa. A oração é o meio pelo qual nós clamamos para que o Deus vivo e verdadeiro intervenha na nossa história em meio às nossas lutas. Porque a vida é uma guerra. Toda a vida precisa ser vivida em oração. Por isso, ore em todo o tempo. Ore com toda perseverança. Ore persistentemente. Ore no Espírito. Ore por todos os santos. Ore pelo crescimento do Evangelho. E que assim o nosso Deus nos abençoe. Amém. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, nós vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós cremos no Teu poder. Poder que liberta cativos das amarras do inimigo, das ações de Satanás. Deus, nós cremos no Teu poder que nos protege dos dardos inflamados do inimigo, das ciladas e artimanhas do diabo. Deus, nós cremos no Teu poder que nos reveste do Teu caráter, que nos reveste de Cristo, para podermos resistir no dia mau e realizarmos grandes feitos para a glória do Teu nome. E porque nós cremos no Teu poder, nós, Deus, nos humilhamos diante do Senhor, clamando, nos enche do Teu poder para lutarmos contra os nossos inimigos, para ficarmos firmes contra o inimigo. Opera em nós, opera na igreja, Deus, que o tempo todo nós possamos interceder, nós possamos orar, levantar súplica e clamores ao Senhor, clamando pela capacitação que vem de Ti, pelo Teu auxílio, pela Tua graça poderosa operando nos corações. Por favor, Deus, que o Senhor mova o nosso coração, a intercessão da igreja em todo o tempo, para que o Senhor seja glorificado na vida da igreja. Opera em nós, Deus. E se porventura nós temos tido gente cansada de orar, gente enfatuada da oração, Deus, eu clamo que a visitação do Senhor seja tão intensa a ponto de sentirmos desejo em todo o tempo